Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo apresentando algum pensador e algumas ideias desse pensador, né, para trazer para vocês autores que vocês possam se interessar. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje eu quero falar com vocês sobre um pensador antigo chamado Epicuro, um filósofo antigo. E hoje nós vamos estudar, né, um texto dele que chama Carta sobre a Felicidade. Né? É uma carta, ou carta de Ameneceu. E nessa carta, o Epicuro vai trazer algumas coisas interessantes para a gente pensar a questão da felicidade. Então eu vou ler para vocês, talvez, a primeira frase ali da carta sobre a felicidade, que diz assim: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Então perceba o seguinte, né? O que o Epicuro está dizendo? Se alguém diz que existe uma hora certa para você começar a fazer filosofia, começar a se dedicar à filosofia, é como se essa pessoa estivesse dizendo que existe uma hora certa para começar a ser feliz. Porque a filosofia ela tem a ver com a saúde do espírito. Quando o Epicuro fala de filosofia, ele está pensando na sabedoria intelectual. E aqui nós temos, né, principalmente a questão da ética presente. Mas claro que a gente pode ampliar essa reflexão do Epicuro para falar da filosofia de modo geral, do conhecimento filosófico de modo geral. O conhecimento filosófico, principalmente o conhecimento da filosofia no campo da ética, é muito importante para que a gente encontre a felicidade. Portanto, estudar filosofia é importante para a saúde do espírito. Assim como a gente precisa fazer academia, exercícios físicos para ficar saudável sobre o corpo, a filosofia, a reflexão filosófica é muito importante para a saúde do nosso espírito. Portanto, todas as pessoas, não importa a idade, precisam buscar a filosofia e buscar a saúde do espírito. Então, talvez você seja uma pessoa que está aí lá, não sei lá, meus 60 anos, 70 anos, e você está pensando, será que é tarde para que eu me dedique à filosofia? Quero dizer para você que não existe idade certa para começar a estudar filosofia, conhecer filosofia, pensar filosoficamente. Não existe idade certa. Ninguém é velho demais para começar a estudar filosofia ou conhecer filosofia. Ninguém é velho demais para isso. Então, assim, relaxe. Tem pessoas que ficam muito ansiosas sobre isso, né? Porque tem pessoas que, tipo assim, principalmente a gente pensa na filosofia de modo geral, tem pessoas que ficam muito ansiosas do tipo, nossa, eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos. Outras pessoas muito mais jovens do que eu começaram a estudar filosofia com 15, 16, 17, 18 anos. E eu tô atrasado, eu vou perder o tempo. Será que ainda dá tempo? Eu quero dizer para você, dá tempo. Não existe idade certa para começar a estudar filosofia. O estudo da filosofia ele é diferente das outras áreas. Claro, nenhuma área é tarde demais para você começar a estudar sobre ela. Nenhuma. Conhecimento é uma questão válida e é um valor que você pode buscar a qualquer idade. E é curioso, você pode ser um grande filósofo tendo começado a estudar filosofia tarde. Tem uma história, tem um mito, né? A gente não sabe até que ponto que é verdade, que Platão só começou a estudar filosofia com 40 anos, porque ele dizia que você precisava ser maduro para ser filósofo. Tem um grande filósofo da Idade Média chamado Ramon Lúlio. Ele só foi começar a estudar filosofia mesmo depois dos 30. Então, assim, uma pessoa pode ser um grande filósofo tendo começado a estudar filosofia numa idade avançada. Não tem idade certa para começar a estudar filosofia. Nunca é tarde para começar a estudar filosofia. E o Epicuro certamente está falando de filosofia no sentido mais diferente, né? Não só em termos do estudo intelectual de certas áreas do conhecimento filosófico, mas também de você refletir filosoficamente, de você buscar a sabedoria, de você buscar conhecer ética. Então, a filosofia é fundamental para a felicidade, para a saúde do espírito. Existe idade certa para começar a se alimentar bem? Existe idade certa para começar a ter seus hobbies? Existe idade certa para começar a fazer o que você gosta? Não existe.
Nunca é tarde demais. Então, nessa carta sobre a felicidade, eu vou ler alguns trechos para a gente pensar algumas lições que o Epicuro traz para a gente pensar sobre felicidade. Então, a questão da felicidade, a primeira coisa que você precisa ter em mente, nunca é tarde demais. Você nunca está velho demais para nada. Ah, eu queria começar a fazer academia, mas eu já tenho 60 anos. Faça! Nossa, eu gostaria de fazer um curso de faculdade, mas eu já estou com 55 anos. As pessoas começam a universidade, a faculdade jovem. Comece o curso. Não é tarde, não existe isso de ser tarde. Nossa, eu gostaria de fazer uma coisa que eu gosto. Eu gostaria de começar a trabalhar com vender bolo e pão. Mas eu já tô com 60 anos, passei a minha vida inteira trabalhando com coisas que eu não gosto. Agora eu já tô aposentado. Será que é o momento? É o momento! Eu gostaria de investir em cantar, em tocar música. Mas eu já tô velho. É o momento! Nunca é tarde. Então a primeira lição é que nunca é tarde. Aqui o Epicuro está falando especialmente da filosofia, porque a filosofia é o que garante a saúde do espírito. Mas a gente pode ampliar isso como uma lição de felicidade. Nunca é tarde. Uma pessoa pode ser um grande filósofo, entrar para os anais canônicos da filosofia, sem ter começado a estudar filosofia desde jovem. Nunca é tarde. E nunca é tarde para começar a estudar filosofia, porque isso é fundamental para a sua felicidade, é fundamental para a saúde do seu espírito. Depois, o Epicuro traz uma segunda lição para a gente, que ele diz assim: os deuses de fato existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. Epicuro não era ateu. É um mito, né? Epicuro nunca foi ateu. O que Epicuro dizia é que a imagem que as pessoas têm de Deus não necessariamente corresponde a quem Deus é. Porque o que acontecia? Na época do Epicuro, se acontecer alguma desgraça com alguém, alguma coisa ruim com alguém, o que as pessoas diziam? Essa pessoa está sendo punida por Deus. Quando acontecer alguma coisa boa com alguém, essa pessoa dizia, essa pessoa está sendo beneficiada por Deus ou pelos deuses. O Epicuro está dizendo, não é assim. Deus não é tipo um Papai Noel que fica recompensando as pessoas quando elas fazem o bem e que fica punindo as pessoas quando elas fazem o mal. A gente não tem que atribuir as coisas que acontecem no mundo, de bom ou de ruim, a Deus. Não é isso que Deus é. Deus é um ser imortal, imutável, eterno. Então não confunda o que as pessoas dizem de Deus com quem é Deus. Tem muita gente que fala que se colocar contra o que as pessoas dizem de Deus é blasfêmia, é impiedade. A verdadeira impiedade é promover uma falsa imagem de Deus. Isso é muito importante para a gente pensar. Muitas pessoas vão chamar alguns de blasfemos, porque está falando contra o Deus que as pessoas pregam. Às vezes, algumas pessoas vão ser acusadas de estar profanando, de estar pintando uma falsa imagem de Deus. Mas o falso Deus, aqueles que realmente estão cometendo impiedade, são aqueles que promovem um Deus que enriquece quem é fiel a ele e empobrece quem é contra ele. Se você ouve alguém dizendo assim, prosperidade, prospere, e usa o nome de Deus para falar de prosperidade, e fala que as pessoas que prosperam é porque são abençoadas por Deus, essas pessoas é que são ímpias. Porque estão representando uma falsa imagem de Deus. Eu vou repetir. As pessoas que dizem Deus prospera e dizem que as pessoas prósperas são as pessoas que são abençoadas por Deus, essas pessoas são ímpias, porque estão promovendo uma falsa imagem de Deus. Uma imagem de um Deus que recompensa as pessoas por serem boas e pune as pessoas que são más, como se o sofrimento, a pobreza fosse uma punição de Deus, como se as pessoas que estão ricas, bilionárias, fossem as pessoas abençoadas por Deus. Claro, eu estou adaptando para o nosso tempo o que o Epicuro está falando para o tempo dele. Depois o Epicuro diz assim... Essa parte talvez seja a parte mais legal, da carta. A morte não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos presentes. Muitas pessoas têm medo de morrer. É natural o medo da morte porque a gente tem um instinto de sobrevivência. Mas a questão é, será que faz sentido ter medo da morte? Talvez você tenha medo de morrer.
Pode ser um medo normal, pode ser um medo que já está num grau ansioso, pode ser um medo de vários tipos. Mas o que o Epicuro está fazendo? A gente não precisa ter medo da morte. Por que a gente não precisa ter medo da morte? Você está vivo. Enquanto você está vivo, a morte não está presente. Então, não preocupe-se com a morte em termos de vida. Porque enquanto você está vivo, a morte não está presente. Mas aí você vai me falar, não, mas um dia eu vou morrer. Mas quando você morrer, é você que não estará presente. Então pense o seguinte, vida e morte se excluem. Quando a vida está presente, a morte não está presente. Quando a morte está presente, a vida não está presente. Ou seja, a vida é você vivo. Quando você está vivo, a morte não está presente. Mas quando você estiver morto, você não vai estar presente para experimentar a morte. Você lembra como você era antes de você nascer? Era ruim? Te perguntam, de verdade. Olhe para você mesmo. Toda vez que você tiver medo da morte, pense em você. Como que você se sentia antes de você nascer? Era ruim? Não faz sentido essa pergunta, né? Porque antes de você nascer, você não existia. Não faz sentido eu te perguntar, era ruim não existir? Não, porque eu não existia. E morrer? Morrer é a mesma coisa. Você não vai estar lá quando a morte chegar. Quando a morte chegar, você não vai existir. Então você não precisa ter medo da morte. A morte é tão ruim quanto era ruim antes de você nascer. Ou seja, não era nada. Outra coisa, né? Talvez a gente pense então, nossa, se eu não preciso ter medo da morte, então isso significa que eu devo me entregar à morte, já que eu não preciso ter medo dela? Não! O Epicuro vai dizer o seguinte: para o sábio, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Perceba, para quem é sábio, viver não é um fardo. Então o sábio valoriza a sua vida, porque a vida para o sábio não é pesada, não é um peso. No entanto, ele também não teme a morte, porque a morte não é um mal, porque quando a morte estiver presente, ele não estará presente. E quando ele está presente, a morte não está presente. Outra coisa importante, olha o que Epicuro diz para a gente lidar com a ansiedade. Ele diz assim: nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Então, o que o Epicuro está dizendo? Nós devemos ter em mente que o futuro nem é totalmente nosso, nem totalmente não nosso. O que isso quer dizer? O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu também construo o meu futuro. Eu também construo o meu futuro a partir das decisões que eu tomo hoje. Então, parte do futuro depende de mim. Porque sou eu o autor do meu futuro. Sou eu o construtor do meu amanhã. No entanto, um monte de coisa que vai acontecer no meu futuro, eu não tenho como prever. Então, o que isso quer dizer? Em parte, é importante que a gente reconheça que parte do que vai acontecer no futuro depende de nós. Ou seja, nós devemos nos responsabilizarmos. Aquilo que nós fazemos hoje constrói o que nós seremos amanhã. No entanto, nós devemos reconhecer que o futuro está em aberto, é imprevisível. Então não adianta ficar ansioso pelo dia de amanhã. Concentre-se no que você pode fazer no presente, porque o futuro não está totalmente no seu controle. Então existem dois extremos perigosos. Um extremo é achar que o futuro está totalmente no seu controle. Isso vai te deixar extremamente ansioso. Porque se o futuro está totalmente no seu controle e você tenta controlar tudo o que vai acontecer, não vai dar certo. Por outro lado, se você acha que nada do futuro está no seu controle, você não vai se responsabilizar por aquilo que você faz hoje e as consequências que isso terá amanhã. Então, equilíbrio. Algumas coisas sobre o nosso futuro está sob o nosso controle, mas grande parte do futuro não está na nossa mão. Então não adianta ficar ansioso por aquilo que a gente não pode mudar, que não está no nosso alcance. Se você não pode mudar uma coisa, não tem por que ficar ansioso sobre isso, porque não está no seu alcance. A sua ansiedade não vai ser útil. Ansiedade é inútil nesse caso.
Porque o que adianta você ficar ansioso sobre uma coisa que você não pode mudar? Mas também não ache que você não pode mudar nada. Reconheça a sua responsabilidade. Depois, o Epicuro vai dizer assim: quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, mas o prazer que é a ausência do sofrimento físico e perturbações da alma. Quando o Epicuro vai falar de felicidade, ele está falando para a gente buscar uma vida prazerosa. No entanto, a gente deve ter cuidado em entender em que sentido o Epicuro está falando de prazer. Nós devemos buscar a vida da felicidade. E buscar felicidade é buscar uma vida prazerosa. Mas o que é uma vida prazerosa? Uma vida prazerosa não é uma vida intemperante. Não é ficar fazendo sexo adoidado. Não é beber, se embriagar, se entregar aos prazeres da carne. Não é isso. Esses prazeres não são prazeres que trazem felicidade. Não são prazeres no sentido de felicidade. Felicidade é prazer, mas é prazer diferente dos prazeres da carne. Felicidade é o prazer de uma vida prazerosa, satisfatória. O que é uma vida prazerosa? É uma vida vivida com simplicidade. É uma vida na qual você busca saúde. É uma vida na qual você evita luxos desnecessários. Se você ficar comendo só bolo de chocolate o tempo inteiro, isso vai fazer com que você desenvolva diabetes, que você desenvolva obesidade, que você fique doente. Se você se embriagar o tempo inteiro, isso vai destruir as suas faculdades de raciocínio. Então, o verdadeiro prazer não são os prazeres do intemperante. O verdadeiro prazer é se exercitar, cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada, cuidar da sua alimentação, tomar um sol, beber muita água, cuidar da sua saúde mental, descansar, meditar. Então, o que é uma vida de felicidade? É uma vida de prazer. Mas qual prazer? O prazer da carne? O prazer do sexo? O prazer... Claro que tem, desde que você pratique sexo com moderação, beba com moderação, faça os prazeres da carne na medida correta, com temperança, não tem nenhum problema. Mas a vida, o prazer da vida não está na intemperança. O prazer da vida está em cuidar da sua saúde, em cuidar do seu bem-estar. Prazer para o Epicuro é bem-estar. Felicidade é bem-estar. Por fim, o Epicuro vai dizer o seguinte: a prudência é o princípio e o supremo bem. É dela que se originam todas as demais virtudes. Então, se você quer ter uma vida de bem-estar, uma vida prazerosa, no sentido que o Epicuro está falando, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Virtude. O que é virtude? Amor, coragem, sinceridade, honestidade, lealdade. Você quer ter uma vida prazerosa? Você quer ter uma vida virtuosa? Pratique as virtudes, cultive as virtudes. Quer ser feliz? Seja virtuoso. Quer ser feliz? Seja virtuoso. E ele diz, a prudência. O que é prudência? É deliberar bem, é tomar boas escolhas, é refletir antes de agir. Isso que é prudência. Prudência é raciocinar bem, é sabedoria prática. Então, quer ser feliz? Seja sábio. Seja prudente, delibere bem, faça boas escolhas, planeje a sua vida, planeje os melhores meios para atingir certos fins. Organize a sua vida, estruture a sua vida. Quer ser feliz? Seja prudente, faça boas escolhas, planejamentos. Esse é o segredo da felicidade para o Epicuro. Esse é o segredo da felicidade, segundo a carta ao Meneceu. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Além disso, tem minha chave Pix na descrição, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!